Quais as vantagens e desvantagens de optar pelo lucro presumido? É isso que eu vou te explicar nesta aula. Seja muito bem-vindo. Eu vou pedir que você se inscreva no canal e ative as notificações, porque sempre estou postando conteúdo e já tem muito conteúdo postado de qualidade. Não esqueça que eu vou colocar na descrição desta aula alguns cursos que eu mesmo preparei. Tem contabilidade tributária, planejamento tributário, análise de balanço patrimonial e DRE, contabilidade para não contadores. Tem muitos cursos sensacionais com muitos alunos e com certeza você vai gostar. Agora, fique aí com esta aula que eu preparei para você. Abraço! Bem, vamos aqui falar sobre algumas vantagens e desvantagens do regime tributário lucro presumido. Preste bem atenção. Vamos aqui começar pela desvantagem do PIS e da COFINS. O PIS e a COFINS são duas contribuições, tá? Veja bem. PIS e COFINS, impossibilidade de crédito sobre os insumos. Antes de começarmos a ler o nosso slide e explicar, vamos aqui entender uma coisa, tá? Eu não estou lendo, preste atenção. Quando uma empresa é tributada pelo lucro real, ela vai comprar insumos para vender produtos ou prestar serviço. Pode ser uma empresa de serviços, pode ser uma empresa comercial ou pode ser uma empresa industrial, não importa. Todos os insumos daquela empresa do lucro real dará direito a crédito de PIS e COFINS. Preste bem atenção aqui neste exemplo. Eu coloquei aqui em amarelo lucro real, tá? Então é uma simulação no lucro real. Esqueça o lucro presumido por enquanto. Essa empresa, seja ela qual for, ela comprou R$1 milhão de produtos para revenda. Ora, isso aqui são insumos, tá? Essa compra de R$1 milhão são insumos. Então, ela vai ter o direito de se creditar em 1,65% sobre as compras. E ela também vai ter o direito de se creditar em 7,60% sobre as compras. Ora, o crédito sobre R$1 milhão vai dar 16.500 de PIS e o crédito de COFINS sobre R$1 milhão vai dar R$76 mil. O problema é que ela vende, ela pegou esse estoque, ela valorou, colocou sua margem de lucro e vai vender aqui por R$1.500.000. Quando ela vende por R$1.500.000, ela aplica as mesmas alíquotas, tá? Só que agora ela não tem mais crédito, agora ela tem débito. Ela aplica 1,65 de PIS sobre R$1,5 milhão, que dá 24.750, e 7,60 de COFINS sobre R$1,5 milhão, que dá 114 mil. Quanto ela vai pagar ao fisco? É muito simples, ela vai pagar a diferença entre os débitos e os créditos. Os créditos totais deram 92.500, os débitos totais deram 138.750. Ela vai pagar a diferença. Ela vai pagar 138.750 menos 92.500. Ela vai pagar os débitos menos os créditos. Ela vai pagar R$ 46.250. E isso se ela for do lucro real. Se ela fosse do lucro presumido e tivesse um faturamento de R$1,5 milhão, ela iria pagar 0,65 de PIS, tá? É uma alíquota mais baixa, que daria R$ 9.750. E também iria pagar 3% de COFINS, que daria R$ 45 mil. Ela iria pagar aqui R$ 54.750, tudo bem? Lembrando que aqui, ela sendo do lucro real e tomando créditos de PIS sobre as compras, ela pagou R$ 46.250, beleza? O total a pagar no lucro presumido foi R$ 54.750. A diferença tributária por mês foi R$ 8.500. Se esta empresa tiver no lucro presumido, ela vai pagar R$ 8.500 a mais em PIS e COFINS. Então, existe esse problema do PIS e da COFINS. Agora, eu não estou dizendo que sempre uma empresa do lucro real vai pagar mais. Desculpa, eu não estou dizendo que sempre uma empresa do lucro presumido vai pagar mais. Depende caso a caso. É essa a minha luta, que os alunos não respondam nada de cabeça. Não é porque neste exemplo
esta empresa do Simples, desculpa, do lucro presumido, eu estou aqui pensando no Simples Nacional. Não é porque neste exemplo, esta empresa do lucro presumido está pagando mais PIS e COFINS que todas as empresas vai acontecer isso. Não é assim. Cada empresa é uma análise. Eu sou contra analista que não faz os cálculos. E preste atenção, eu só estou analisando PIS e COFINS. Vai chegar uma aula que eu vou analisar como um todo. Eu preciso ensinar você a analisar por partes, para depois você juntar todas as partes e fazer uma análise total. Olha aqui o texto vermelho. Do ponto de vista do PIS e COFINS, o lucro presumido não é vantajoso neste caso. Do ponto de vista do PIS e da COFINS, ainda tem que analisar o ponto de vista do imposto de renda e da contribuição social. Tudo bem? Vamos agora falar de uma vantagem do PIS e da COFINS. PIS e COFINS, receitas financeiras, regime cumulativo e regime não cumulativo. Veja bem, as receitas financeiras no lucro presumido não serão tributadas pelo PIS e COFINS. Tais receitas serão tributadas no lucro real pelo PIS e COFINS. Preste bem atenção. Quando uma empresa tem receitas financeiras, se ela tiver no lucro real, ela vai pagar PIS e COFINS sobre esta receita financeira. Se ela tiver no lucro presumido, ela não vai pagar PIS e COFINS sobre a receita financeira. Então imagine que uma empresa tem muitas receitas financeiras de modo que vai fazer diferença na tributação. Então é mais vantajoso o lucro presumido, tá? Agora, olha que interessante. Na perspectiva da receita financeira, o presumido é mais vantajoso, mas na perspectiva do PIS e da COFINS, neste caso, não é. E aí, faz o quê? Joga dados? Não. Coloca todos os números, analisa ponto por ponto até chegar a uma síntese total. Tudo bem? Então, o que são receitas financeiras? Os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa, tá? Tudo isso, aqueles rendimentos em renda fixa, renda variável, tudo isso são receitas financeiras. Como você está vendo aqui, né, nos exemplos, tá? Exemplos de receitas financeiras. Show de bola? Veja bem, vamos aqui falar sobre vantagem em RPJ e CSLL. Como o lucro é o presumido e não o verdadeiro, se o lucro presumido for menor que o verdadeiro, a empresa pagará menos tributos. Olha aqui, ó. Empresa comercial. Empresa comercial faturou 10 milhões de reais no trimestre. Beleza? O lucro presumido é 8%, porque aqui é comercial, tá? A alíquota aqui é 8% para imposto de renda. Então, o lucro presumido para imposto de renda foi 800 mil reais. O lucro presumido para CSLL foi 1.200.000. Só que o lucro fiscal, o que é o lucro fiscal? É o lucro verdadeiro, para fins de tributação, foi 900 mil. Tudo bem? Veja bem, vamos aqui ler. Se o lucro verdadeiro historicamente for menor que esse lucro presumido, não valeria a pena estar no presumido. Pois se ela estivesse no lucro real, pagaria IRPJ e CSL sobre um lucro menor. Teria direito aos créditos de PIS e COFINS e ainda poderia reduzir mais o IRPJ e a CSLL com adições e exclusões. Preste atenção. Olha o tamanho do lucro presumido para a CSLL, 1.200.000 reais. Olha aqui o tamanho do lucro verdadeiro, 900 mil reais. Então aí existe uma diferença de 300 mil reais, no caso da CSLL. Porém, o lucro presumido aqui foi 800 mil reais, é um pouco mais baixo do que o lucro verdadeiro. Tá? Vamos aqui para os cálculos. No lucro presumido, esta empresa iria pagar aqui, ó, 302 mil reais. No presumido. Tá? No lucro real, essa empresa iria pagar aqui 300 mil. Professor, é muito pouco essa diferença. É pouca, mas é uma diferença. Tudo bem? Agora, preste bem atenção no que eu vou dizer. Ainda tem que analisar o que? O PIS e COFINS. Se nós fizermos esta análise, tá? Por exemplo, nesta perspectiva aqui, já chegamos à conclusão que o lucro real é mais vantajoso. Tá? Neste caso aqui, com estes números aqui, ó. Se nós fizermos uma análise e chegarmos à conclusão que o PIS e COFINS é mais vantajoso também aqui, fica mais comprovado ainda que o lucro real é mais vantajoso. Agora preste atenção. Nesta simulação, o lucro real foi
R$ 2.000 a menos de tributos, tá? No lucro presumido ela está pagando 302 mil, no lucro real 300 mil. Se após fazermos as análises do PIS e da COFINS, chegarmos à conclusão que no presumido ela vai pagar 10 mil a menos por trimestre, então essa diferença aqui, essa economia aqui tem que ser ignorada. Por quê? Porque está tendo uma economia maior no PIS e na COFINS no lucro presumido. Tudo bem? Então veja, planejamento tributário é isso. Em um ponto pode ser que aquele regime tributário vai fazer a empresa pagar mais, só que mesmo assim ele é o melhor, porque em outro ponto ele vai reduzir mais tributos. Tudo bem? Olha aqui, ó. Olha aqui esse texto. É por isso que esse curso é avançado. Parece que a redução de tributos foi bem pequena, mas na verdade, se a empresa estiver no lucro real, exemplo que pagou menos tributos, né? Ainda existiria a possibilidade das adições e exclusões, que poderia reduzir ainda mais o lucro e pagar menos tributos ainda, gerando assim uma redução maior. Então veja, quando nós falamos aqui do lucro real, esses 300 mil aqui, né? Cadê? Na verdade, esse valor aqui, ó. Esse valor aqui, se essa empresa estivesse no lucro real, ele poderia ser reduzido ainda mais. Ele poderia virar aqui 600 mil tranquilamente. Folha de pagamentos. Professor, e se a folha de pagamento fosse vamos supor, 100 mil? Isso aí poderia reduzir mais ainda. Tudo bem? Então, cuidado. Se a empresa tivesse receita de participações societárias, esse valor iria reduzir mais ainda, tá bom? E o imposto de renda seria mais reduzido ainda. Não se assuste, por favor, não se assuste. Eu sei que é muita informação, mas eu quero te tornar uma pessoa que realmente domina isso aqui. Sem brincadeira, sem palpitaria, tá? Eu quero que você domine, eu quero que você tenha uma visão. Eu quero que quando alguém te pergunte sobre planejamento tributário, a tua cabeça pense em imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ISS, ICMS, tudo bem? Divisão de empresa em duas. Eu não quero que você seja aquele profissional que responda tudo de cabeça sem pensar, só porque ouviu falar. Eu quero que você tenha a capacidade de fazer uma análise de verdade, e é o que eu estou te ensinando aqui. Atenção, até o momento estamos apenas olhando a empresa por partes. Mas devemos olhar como um todo. No decorrer do curso você aprenderá mais sobre isso. Já olhamos para o faturamento, agora estamos olhando para o lucro. Lá no começo nós olhamos para o faturamento, agora é o lucro. Resumo das desvantagens. Recolhimento de mais impostos que o necessário. Como o cálculo dos impostos é pré-determinado com base em lucro presumido, isso pode significar uma boa economia financeira para os seus negócios, caso o seu lucro obtido seja maior que o valor estimado. Isso aqui você já entendeu, tá? Se o teu verdadeiro lucro for 100 mil e o presumido for 50 mil, cara, é melhor o presumido. Nesta perspectiva, tem que analisar o PIS e COFINS. Tudo bem? Pagamento de tributos mesmo com prejuízo. Olha que interessante, ó. Outra desvantagem do lucro presumido é que, caso a empresa tenha prejuízo, é preciso pagar IRPJ e CSLL normalmente. Olha aqui o texto vermelho. Ó. É diferente, por exemplo, do que ocorre no lucro real, regime tributário em que a empresa não precisa pagar esses tributos se tiver prejuízo. Muitas vezes, né, a empresa apresenta um prejuízo. E quando ela apresenta um prejuízo, se ela tiver no lucro real, ela não precisa pagar tributos, imposto de renda e contribuição. Se ela tiver no presumido, ela vai pagar. Porque no lucro presumido a tributação de imposto de renda e contribuição social não acontece sobre o lucro. Acontece sobre uma presunção de lucro. Ou seja, mesmo que ele não exista, ele vai ser presumido como se existisse. E qual é o problema? É que o empresário tira lá o seu prolabore altíssimo. E como ele está tirando ali um prolabore altíssimo de 100 mil reais, ele pensa, poxa, se tem 100 mil reais, então tá tudo bem. A minha empresa tá boa, tá me dando 100 mil por mês. O problema é que se aquela empresa tivesse no regime tributário adequado, ela não estaria dando só 100 mil por mês para ele de prolabore. Poderia estar dando uns 300. Tudo bem? Porque ele está pagando uns 200 mil ali de imposto de renda sem necessidade. Show? 3. Não há possibilidade de dedução de despesas. Tudo bem? Então, mais um ponto negativo é que no lucro presumido a empresa não pode deduzir despesas operacionais da base de cálculos dos impostos IRPJ e CSLL. Show? 4.
Aquilo que nós falamos lá no começo de PIS e COFINS, não é permitido abater os créditos fiscais, tá? Não pode, PIS e COFINS. Show de bola? Contudo, uma desvantagem é que a empresa não tem direito, né, a aproveitar os créditos de PIS e COFINS. Por fim, vale lembrar que é fundamental avaliar se as características do regime tributário se encaixam ao perfil da empresa. Show! Lembrando que o regime tributário lucro presumido, tá? Só consertar aqui, não deve ser comparado apenas com o lucro real, mas também com o Simples Nacional. Muitos profissionais, por desconhecerem o Simples, tá? O que eles fazem? Eles acabam comparando somente dois regimes, o real e o presumido. Tá? Muitas pessoas, por incrível que pareça, em especial os advogados, eles não conhecem o Simples Nacional. Muitos, tá? Não estou dizendo que todos. Tem advogado que conhece. Mas muitos advogados só conhecem o real e o presumido porque é mais fácil comparar. Por quê? É só comparar faturamento e comparar lucro. E PIS e COFINS. Aí muitos advogados, administradores, contadores, pessoas das finanças, pegam só essas 4 características, faturamento, lucro, PIS e COFINS e alguns custos, e comparam dois regimes e ignoram o Simples Nacional. E você não pode ignorar. Continue assistindo que vai ter aulas onde nós iremos comparar os 3 regimes tributários. Abraço, bons estudos, eu estou aqui para tirar as suas dúvidas. E não esqueça, esse curso não é brincadeira, é avançado, eu quero que você aprenda de verdade. Pode baixar esse material aí se você quiser. Até a próxima aula, meu amigo, minha amiga.